Escola de Profetas, bom dia para você que está em casa, que alegria é podermos estar juntos novamente, mas não só tá eu aqui sozinho, mas tem alguém aqui que se chama-se Benjamin. Bom dia, Benjamin. Bom dia, professor Léo. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia para você que está em casa, que Deus te acompanhe e te guarde nessa manhã. Amém! Que menino cheio de alegria, né? Benjamin, qual é o hino que nós vamos cantar agora? Vamos cantar o hino de número 172, Ando Sempre Alegre. Mas só que antes de nós cantarmos... Vamos orar para iniciar nosso hino. Exatamente. Vamos orar? Vamos. Você pode fazer essa oração? Faça. Pode pra frente. Ah, é pra frente porque ele é pequenininho, né? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por hoje. Cuide de nós, nos abençoe. Também abençoe o hino que queremos cantar agora a Ti, que seja de louvor e que nós te louvemos do jeito certo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, Benjamin. Vamos lá. Benjamin, o que nós vamos fazer agora depois que nós oramos? Vamos cantar a Deus com um hino que vai glorificar Ele de número 172, Ando Sempre Alegre. Muito bem, vamos cantar junto esse hino? Vamos lá? Agora, Benjamin, fazer algo muito bom, né? Que é decorar. Sim. E o texto dessa semana está um pouco grande, né? Então nós vamos que correr para que nós possamos, no final do dia, nós possamos pelo menos ter decorado a metade, para que quando for sexta-feira nós estamos com o texto todo gravado na nossa mente. Onde é que se encontra esse texto, Benjamin? Em Hebreus 4, do 9 ao 12. E vamos dar um tempo para o pessoal de casa ir lá na Bíblia deles e procurar. Isso, muito bem. Você que está aí do outro lado, pegue sua Bíblia lá em Hebreus 4, do 9 ao 12. Vamos juntos. Corre aí, hein? Faz a contagem aí, Benjamin. 1, 2, 3. Hebreus 4, do 9 ao 12.
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe e te fortaleça, que nós agora vamos estudar a palavra de Deus. Não é, Benjamin? Então vamos lá. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Tchau, tchau. Que bom que nós temos agora a oportunidade de abrir a palavra de Deus. E eu estou muito feliz, Lucas. Sabe por que eu estou feliz? Vou compartilhar com você a minha felicidade. Compartilhar. Porque nós estamos estudando os profetas menores. Que legal, né? A gente já estudou o livro de Ageu e agora, hoje, nós vamos nos dedicar a estudar o livro de Zacarias. Mas isso é muito legal, porque às vezes os profetas menores são aqueles livros que o pessoal fala assim, abre lá em Naum, aí todo mundo fala, e tem esse livro na Bíblia? Né? Existe esse livro? Amós, a gente geralmente não acha, porque não tem o hábito de ler esses pequenos livros, né? E nós estamos, mais do que lendo, nós estamos entendendo o contexto, em que momento eles surgem e por que eles trazem essas mensagens que eles escreveram. Então, fazer o ano bíblico é extraordinário. Você entende todo o contexto da história bíblica, entende em que momento entra cada profeta, cada rei, e sabe por que aquilo está acontecendo, o que está por trás de tudo aquilo. Então, realmente é uma bênção muito grande. E hoje, no nosso estudo, nós iniciamos o livro de Zacarias e nós lemos 4 capítulos do livro de Zacarias, não foi isso? Justamente. E também lemos o capítulo 47, que tem por título Josué e o Anjo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já posso adiantar para o pessoal de casa, né, que está uma bênção. O estudo de hoje está uma maravilha. Mas para nós fazermos um contexto para a gente iniciar aqui a nossa reflexão sobre o que nós estudamos, né? É importante nós analisarmos que o povo de Israel tinha voltado, né, para reconstruir, tinha saído de Babilônia, voltado para reconstruir o templo, né, reconstruir Jerusalém. Agora imagina, né, uma bênção do céu, depois de 70 anos de cativeiro, eles agora estavam voltando para realizar a promessa de Deus, porque Deus disse que eles iriam voltar. Só que o caminho não era fácil.
Não ia ser fácil reconstruir a cidade, reconstruir o templo. De novo, né? Tudo de novo. Embora que eles tivessem recebido dinheiro, apoio e tudo mais, mas veio desânimo, veio as dificuldades externas. A gente já estudou, né? Os inimigos samaritanos que queriam atrapalhar e toda aquela coisa. O próprio povo que se desanimou e foi aquela coisa toda. E o povo foi deixando de lado e foi cuidando da sua vida. Então o contexto ali do momento era de total desânimo. Embora que Deus enviou Ageu, vai lá, repreende o povo, fala para o povo voltar a fazer a obra, e o povo volta mesmo a fazer, o povo recomeça novamente a reconstruir o templo. E o capítulo 47 até começa falando sobre isso, né? Que o firme progresso realizado por esses construtores provocou quem, Satanás? Aborreceu e alarmou grandemente as forças do mal. Imagina, você acha que o diabo fica feliz quando o reino de Deus está avançando? Fica não. Não certeza. fica. Mas sabe o que me impressionou sobre as características que a senhora White traz sobre Satanás nesse capítulo? Que ela se refere a Satanás por 3 vezes como um ser muito determinado. Isso ele é muito. Imagina, se tem uma coisa que a gente precisa, né? Tem determinação. Isso é determinação, e o diabo tem. Se a gente tivesse determinação de fazer o bem como o diabo tem para fazer o mal, nossa, a gente não sofreria tanto na vida, né? Porque ele tem muita determinação para fazer o mal. E aqui nesse capítulo fala 3 vezes em seguidas que ele estava determinado a acabar com o povo de Deus. Mas tinha uma observação. A única maneira de Satanás não ter poder sobre a vida do povo de Israel era se eles fossem obedientes. Se eles andassem em obediência, Satanás não tinha como tocar neles. Pensa nisso. Eu posso ler para o pessoal de casa esse parágrafo que inicia assim. Do livro Profetas e Reis, capítulo 47, nessa edição condensada. Se você tiver em casa, tá certo? Fica na página 967. Desculpa, 297. Diz assim: Satanás determinou dedicar maior esforço ainda para enfraquecer e desencorajar o povo de Deus. Ou seja, ele já estava dedicando esforços para desencorajar, mas agora ele dedicou maior esforço ainda, né, para desencorajar o povo de Deus, expondo diante dele suas imperfeições de caráter. Se os que tinham de longa data sofrido por causa da transgressão pudessem ser de novo induzidos a transgredir os mandamentos de Deus, seriam uma vez mais levados ao cativeiro do pecado. É aquilo que a senhora falou. Enquanto o povo andasse em obediência a Deus, Satanás não teria legalidade sobre eles. Mas a partir do momento que eles desobedecessem aos mandamentos de Deus, Satanás iria levá-los de novo para um exílio e para uma escravidão de uma outra nação pagã. Agora imagina, o final do parágrafo diz que levariam eles ao cativeiro do pecado. Isso é pior do que qualquer cativeiro. É o pior cativeiro que existe, é o cativeiro do pecado. E a gente sempre se ilude de achando que é pequena, isso aqui é pequeno, eu posso fazer, não tem problema. Mas na realidade é justamente por esse caminho que Satanás quer nos levar. É justamente esse caminho, o caminho da transgressão. E é nesse contexto de luta que surge Zacarias. Se levanta no meio do povo de Deus, Se levanta, né? Zacarias. E no capítulo 1 do livro de Zacarias, Zacarias já começa fazendo um apelo para o povo. Antes de ele relatar as visões, porque nós vamos ver uma série de 8 visões que Zacarias teve em relação ao povo de Deus após o cativeiro. E que a propósito são visões muito interessantes, pois tem alguns símbolos ali. Sim. Que parece assim que a gente está dentro de um livro do Antigo Testamento, mas parece que a gente também está no livro do Novo Testamento, que é Apocalipse, que tem muitos símbolos também proféticos. Mas Exato. Os símbolos aqui das profecias são bem fáceis de ser compreendidos, até porque o anjo dá todas as explicações e todos os detalhes. E aqui no versinho 3 do capítulo 1, olha o apelo que ele faz, ó. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. O que é se tornar para Deus? Eu fiquei pensando nisso, porque nós precisamos pensar e, opa, isso é para mim. Não é só para o povo judeu lá daquela época que precisava ouvir essa mensagem. Se Deus me pôs em contato com essa palavra hoje, é porque eu preciso, de alguma maneira, de alguma forma, tornar também para Deus. Como é que eu torno para Deus? Às vezes nós somos tão independentes. Pensa só, na vida que nós temos tão corridas, às vezes a gente acorda e pensa que não precisa fazer o culto.
com a família. Ai, não dá tempo. Ai, vou orar aqui bem rapidinho, vou comer alguma coisa, vou embora. E às vezes a gente vai negligenciando coisas que a gente pensa que não tem problema negligenciar o culto familiar, a oração, o estudo da palavra. Ah, eu li um versinho hoje. Às vezes a gente pensa que, vou levando assim desse jeito. Mas na realidade, Deus está chamando o povo a tornar a Ele, a se tornar dependente de Deus. E sabe, você pegar o seu dia e dizer assim, não, esse tempo aqui é de Deus e eu não vou de forma nenhuma usar esse tempo para nada. Esse tempo aqui é para mim passar em culto familiar com a minha família, então eu não vou usar esse tempo para nada, eu vou fazer isso. Você está tornando-se, você está voltando para Deus. E o apelo continua dizendo assim, tornem-se para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. No verso 4, ele diz assim, não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos a... Agora. Eu posso deixar para amanhã? Não, é agora. É bem clara a palavra de Deus, não é isso? Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, dos vossos maus pensamentos, das suas ideias erradas e das vossas más obras. Nós temos que parar de praticar o mal. Veja só que apelo, isso aqui já é o suficiente, né? Verdade. Mas aí Zacarias começa a receber do Senhor algumas visões. Nós vamos falar de forma bem rápida dessas visões. Qual foi a primeira visão? Você consegue descrevê-las bem rapidinho pra gente? Vou tentar. A primeira visão, que está no verso 7 em diante do capítulo 1 de Zacarias, tem como alguns personagens, né? Que, por exemplo, aparece um cavalo vermelho, e nesse cavalo vermelho estava um cavaleiro também. E aparece também um anjo que trouxe essa visão para Zacarias. E depois desse cavaleiro existem mais outros cavaleiros, e até a Bíblia diz a cor desses outros cavalos que estavam, dos quais os cavaleiros estavam montados, né? Por exemplo, diz assim, tive de noite uma visão, e eis um homem montado no cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras que haviam no vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então esta foi a primeira visão que Zacarias teve, né? E depois, no verso 9, diz assim, então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. E aí no verso 10 tem a resposta. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Então aqui é uma visão que tem alguns símbolos, mas que o próprio anjo ele vai explicando para Zacarias o que significa cada símbolo daquele que estava no capítulo 1, dos versos 7 em diante da visão de Zacarias. A primeira visão que ele teve, no caso, né? Tá. Então, uma coisa importante sobre essa visão, o que ela significa? Aqui no versinho 11, quando esses homens aparecem, e Zacarias pergunta, o que eles estão fazendo? Eles mesmos respondem, nós estamos rodeando a terra. Isso. E a terra está tranquila, está tudo numa boa, né? Só que o que essa visão queria simbolizar? Os planos de Deus parecem que não estão sendo realizados. Tanto que o anjo olha para Deus e fala assim, Senhor, até quando Jerusalém e Judá ficará assim largada? Até quando? Olha aí, os 70 anos já se foram, já se faz 70 anos. O Senhor não olhará para Jerusalém, o Senhor não terá misericórdia do seu povo. E aí Deus responde o questionamento desse anjo e diz assim, no verso 17, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. O que Deus estava querendo dizer para o povo judeu? Ei, não perde a esperança não desanima não, porque eu estou lutando por vocês, os meus planos se cumprirão sim, ainda que se aparente tudo está tranquilo, nada está acontecendo, mas eu estou no controle. E as visões que Zacarias foi recebendo foi justamente para isso, para dar ânimo para o povo, porque o povo estava desanimado demais. E na visão seguinte, nós temos a visão do povo sendo espalhado, porque são 4 chifres, não é isso? Isso. E ele também vê 4 ferreiros, isso. Não é isso? E esses 4 ferreiros iriam vir para combater os 4 chifres que dispersaram o povo de Deus. Que dispersaram o povo de Deus. Exatamente isso, Lucas. Você consegue perceber esperança? Novamente, uma visão sendo dada como forma de esperança para que eles crescem, que eles fossem restaurados. E também um sinal de que Deus estava mostrando que estava com o povo, apesar de todas as circunstâncias dos inimigos se levantarem contra o povo de Deus, né? Exato. Então Deus queria dizer, olha, tem inimigos se levantando contra vocês, mas não se preocupe, a promessa que eu tenho acerca de vocês vai se cumprir, vocês vão reedificar a cidade, eu estou com vocês e eu habitarei no meio de vocês. Então ele queria que o povo frisasse unicamente nessa promessa.
Eu estou com vocês, não há ninguém que vai derrotar vocês. Exato. E no capítulo 2, que continua, vem a terceira visão, é quando ele vê Jerusalém sendo medida. E eu achei essa visão espetacular. Porque quando ele pergunta para onde, ele vê um homem, né? Um homem que tinha na mão dele um cordel. E aí ele pergunta, para onde tu vais? Aí o homem responde o que para ele? Ele disse, eu vou medir Jerusalém para ver qual é a largura e o comprimento dela. Aí o anjo sai e fala com outro anjo, e aí eles se conversam e diz assim, ó, fala este jovem, verso 4 eu estou lendo, verso 3 na realidade. Não, verso 4 mesmo. E ele lhe disse, corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada como aldeia sem muros. Sem muros? Como assim uma cidade sem muros? Qual é a proteção que ela tem? Por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Aí o verso 5 é espetacular. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. E eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém. Que promessa linda. Não é? Então aqui na terceira visão, Deus está dando a certeza. Ele bateu o martelo. Aqui, ó, já estamos até medindo. Né? Vai acontecer sim. Jerusalém será restaurada sim. Isso é certo. E a palavra de Deus tinha sido empenhada. E quando Deus empenha a sua palavra, ela não cai por terra. Pode-se acreditar nisso. E na visão do capítulo 3, que é o centro do nosso estudo, vem a visão do sumo sacerdote. Eu quero pedir permissão para a gente dar uma puladinha nela, porque é o centro do nosso estudo, para a gente falar da última visão daqui que a gente viu do capítulo 4, que foi até onde a gente estudou, né? Que é a quinta visão, que é quando ele vê ali um candelabro, não é isso? Você poderia falar dessa visão para a gente? A visão do candelabro, né? Isso. Nessa visão aqui do candelabro é muito interessante a gente avaliar todos os detalhes que tem nela, porque são muito importantes. No verso 2, se você fizer uma leitura que está em casa, do capítulo 4 de Zacarias, você vai perceber que tem alguns símbolos. Ó. No verso 2 diz assim, e me perguntou, o que vês? Respondi, olho, e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E aí então Zacarias perguntou ao anjo que falava com ele, meu senhor, o que é isto? Aí ele respondeu, o anjo que estava com ele, não sabes tu o que é isto? Ele respondeu, não, meu senhor. E ele prosseguiu, explicando para Zacarias que aquele símbolo ali daquela visão representava os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. As 2 oliveiras representavam os 2 ungidos. Os 2 né? ungidos. Agora interessante, né? Porque aqui nessa profecia, nessa visão na realidade, que nós vamos estudar de forma mais detalhada amanhã, no próximo estudo, nós vamos ver que Deus está querendo dizer uma única coisa. E essa visão é destinada a Zorobabel, né? Que era o líder civil da época naquele momento. O centro da mensagem está no verso 6, quando ele diz assim, ó, fala para Zorobabel, que não é nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ele disse, essa luta que você está vendo aí, Zorobabel, você vai vencer pelo meu espírito, é pelo meu poder que você vai vencer. Então, o centro dessa visão é essa mensagem. Agora, o capítulo 3, que fala da quarta visão, que é o que o nosso estudo se deteve hoje, e é glorioso, fala de um momento que Zacarias vê Josué, que era o sumo sacerdote da época, entrando na presença de Deus. E ali uma cena tanto de juízo, mas como também de acusação, né? Para este sumo sacerdote. Isso mesmo. Porque diz que Josué, o sumo sacerdote, entra na presença do Senhor e diz que estava à direita dele Satanás para lhe opor. E o verso 2 fala que, o verso 1 fala que Satanás estava acusando Josué. Josué estava ali representando o povo de Israel. Ele estava representando o povo. E o verso 2 ele diz assim, ó, mas o Senhor disse a Satanás. Eu fiquei pensando muito nisso aqui. Sabe por quê? Porque quando nós vamos comentar isso um pouco mais à frente, mas quando Josué estava lá na frente do anjo, ele estava totalmente com as vestes sujas e ele não tinha como se defender das acusações de Satanás. Então Satanás o acusava e ele tinha que ficar calado. Mas só que aí entra Jesus nessa história. Aí o verso 2 assim, ó, mas o Senhor disse a Satanás,
O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? E aí Jesus troca as vestes, dá a ordem para que se troque as vestes do sumo sacerdote que estavam sujas e colocam vestes limpas. E ainda coloca uma mitra sobre a sua cabeça escrita santidade ao Senhor. O que significa essa visão? E é isso que o livro trouxe. Vamos nos deter sobre a explicação dessa visão, então? Agora nós vamos para os detalhes, né, que a gente encontra aqui no livro Profetas e Reis, e são tantos detalhes que dá vontade, às vezes, de riscar o livro todo, de tantas lições que a gente tira desse capítulo, né? Assim, vamos Igual assim mesmo. Agora eu gostaria de falar também sobre um ponto muito importante, que por que os inimigos estavam se levantando contra o povo de Deus após eles terem saído de Babilônia e agora voltarem para Jerusalém para reedificar a cidade. E aqui no parágrafo do livro Profetas e Reis diz assim, Israel havia sido sempre objeto especial da inimizade de Satanás, porque Deus o havia escolhido. Então Deus havia escolhido aquele povo, aquela nação, para proclamar as suas verdades para as outras nações. E aí, professora, quando Deus escolhe aquela nação, Satanás focou somente naquele povo, porque ele sabia que destruindo aquele povo, ele iria impedir com que as verdades de Deus fossem proclamadas a outros povos. Era o único povo que tinha conhecimento de Deus. E aí continua, o inimigo estava determinado a provocar a sua destruição. Enquanto foram obedientes, ele não pôde fazer-lhes mal. Por isso, dispusera todo o seu poder e astúcia no sentido de induzi-los ao pecado. Enlaçados por suas tentações, eles tinham transgredido a lei de Deus, havendo se tornado presos dos seus inimigos. Mas aí agora Deus mostra para nós, tanto no capítulo, dos capítulos que a gente leu de Zacarias, como também aqui no livro capítulo 47, que por mais que Satanás estivesse tentando destruir o povo de Deus, havia um defensor do povo de Deus, que era o próprio Cristo, e que não só defendia, como também o justificava seu povo das acusações que Satanás lançava contra eles. A realidade o capítulo 3 é os bastidores do grande conflito. Porque eles estavam lutando para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, confiando numa promessa de Deus, porque Deus disse que faria isso, mas havia toda essa luta espiritual, porque Satanás os acusava diante do trono de Deus, dizendo que qual era o merecimento que eles tinham, se eles tinham pecado e errado tanto, se eles eram toda aquela miséria que a gente já estudou aqui. Imagine isso. Agora está ali em visão, Zacarias vendo, o sumo sacerdote diante de Deus com o pecado do povo, completamente com a roupa suja, porque eles haviam realmente pecado. Não era uma mentira que Satanás estava ali inventando, era uma acusação real. Então, o Josué ele fica completamente calado, sem poder responder às acusações, porque realmente o povo havia pecado grandemente. Mas o parágrafo que começa assim, então o anjo, eu preciso ler esse parágrafo, porque aqui na próxima página, então o anjo, que é o próprio Cristo, o Salvador dos pecadores, reduz ao silêncio o acusador de seu povo. E diz assim, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Longo tempo havia Israel permanecido na fornalha da aflição. Para que foi mesmo os 70 anos? Para que foi mesmo? Foi para fazer o povo se humilhar. Foi para fazer o povo pensar. Sabe quando a mãe coloca o filho na cadeirinha do pensamento? Foi para fazer o povo pensar, analisar direitinho. Opa, nós precisamos tornar para Deus. E isso fez um efeito. Os 70 anos fez um efeito no coração do povo de Israel. E eles se humilharam perante o Senhor. Nós temos como exemplo a história de Daniel, quando ele faz a sua oração, ele fala, Senhor, nós estamos aqui, já estava prestes a se cumprir os 70 anos, e ele orava ao Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. E aí nós vemos aqui na continuação do parágrafo, dizendo assim, por causa de seus pecados, havia sido quase consumido no fogo, que Satanás e seus agentes haviam acendido para sua destruição. Mas Deus tinha agora estendido a sua mão para tirá-los. Amém. Que lindo, né? Que bom é sermos reprovados por Deus. É verdade. Muito Dói. Dói, a gente sofre um pouquinho, né? Mas o resultado é glorioso. Estou vendo alguém ali com o dedinho? Então, de maneira resumida e simplificada, nós podemos ver a misericórdia e a graça de Deus atuando em todos os setores
abordado nos assuntos de hoje, né? Até porque, por meio do chamado de Zacarias e por meio das visões, nós podemos ver o amor de Deus pelo povo. Como vocês mesmos falaram, o povo estava passando por tristezas, por angústias, por oposições. E eles poderiam serem tentados. Deus esqueceu de cada um de nós. Então ele levanta o profeta Zacarias, que tem como título, como significado do nome, Deus lembra. Então não importava as tristezas, as angústias que eles estavam passando. Deus estava olhando por eles, de braços abertos para recebê-los, para ajudá-los e para dar-lhes a vitória. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal de casa. É interessante aqui que a gente vê, né, Satanás acusando o povo de Deus, né? Mas quando Deus escolhe alguém, não adianta ele acusar, outras pessoas também acusar, porque Deus já escolheu, né? E o que ele fala não muda. E aqui no versinho 3 do capítulo 2, aliás, no verso 8, fala assim: porque aquele que tocar em vós, tocará na menina dos seus olhos. Então aqui a gente percebe o quão importante nós somos para Deus, né? E quando ele escolhe alguém, está decretado, aquele ali é dele, não importa se Satanás pode tentar de todas as formas, mas não consegue tirar, né? Como vimos aqui com Josué. Josué estava ali diante de Deus ali, com as roupas todas sujas, né? Representando o pecado, Satanás acusando ele, só que o Senhor veio e representou, sim, ele pecou, só que por ele, Jesus já tinha, antes mesmo dele pecar, Jesus já tinha derramado o sangue dele na cruz por ele, né? Ele estava representando a nação de Deus que Deus tinha escolhido. Também é interessante ver como Satanás agiu e como ele age ainda nos dias de hoje. Na leitura que nós podemos fazer, nós vimos que ele atacou diretamente no caráter de cada pessoa, e levando-os diretamente à transgressão de sua lei. E também foi muito bom ver aqui a ira, fazer uma associação dos tempos antigos para os tempos de hoje, da ira que Satanás tinha com o povo de Deus naquela época, e da ira que ele está sentindo agora também pelo povo de Deus hoje, que nos leva lá para Apocalipse capítulo 12, o verso 17, onde diz que ele se irou com o restante, né, com a semente ainda que guarda os mandamentos de Deus. Então ele está novamente atacando diretamente na lei de Deus, onde mais há queda realmente, mas também na leitura que tivemos hoje, podemos ver que o mesmo refúgio de Israel naquela época é o nosso hoje, que é Jesus Cristo, que com a sua justiça, com o seu poder, ele nos liberta e nos traz a salvação. Isso que o irmão Júnior está falando, Lucas, é muito importante, porque o livro trouxe de maneira muito clara que assim como Satanás acusou Josué, ele acusa o povo, a nós hoje, o povo de Deus, e ele não larga nenhuma alma sem muita luta. É isso que diz aqui no parágrafo, que começa como Satanás acusou Josué. Lá diz, um pouquinho mais para frente, diz que essa controvérsia se repete e em cada alma que precisa ser liberta do pecado e do mal. É uma luta ferrenha, travada entre o bem e o mal, por cada vida. Satanás tem como esse mundo seu súdito, mas dentro do reino dele, de um governo dele, tem um povinho que não se submete. Você acha que ele fica feliz? Diz que aqui está escrito, diz que se ele pudesse, ele apagaria da face da terra esse povo. Ele odeia o povo de Deus e ele faz de tudo para atrapalhar e destruir esse povo. Irmão Cleito, quer comentar? Sim. E às vezes a gente olha para o texto e para toda essa realidade e fica pensando, né? Que culpa tenho eu de ele ter tanto ódio de mim? Por que Satanás me persegue tanto? Por que ele me odeia tanto? Não tenho culpa alguma? Onde eu estou incluso nisso? E o texto diz o porquê especificamente ele nos acusa, o porquê ele nos odeia, o porquê ele nos persegue.
Não é porque ele não gosta de nossos pecados e quando ele vê a gente pecando, tá ali o pecado desse miserável ali, eu vou acusar ele. Nossos pecados não incomodam ele, mas é por um único motivo, é um motivo muito bonito e que deveria trazer conforto para nós, né? O sofrermos em prol dessa causa. Está abaixo do parágrafo que a professora Joana acabou de citar, que ele inicia as acusações de Satanás. As acusações de Satanás contra os que buscam ao Senhor não são movidas pelo desprazer dos pecados deles. Ele exulta nos defeitos do seu caráter, pois sabe que é unicamente por suas transgressões da lei de Deus que ele obtém poder sobre eles. Suas acusações nascem unicamente de sua inimizade por Cristo. Através do plano da salvação, Jesus está quebrando o poder de Satanás sobre a família humana e libertando as almas de seu poder. Glória a Deus, ele nos detesta tanto porque ele detesta a Cristo, porque ele tem inimizade com Cristo e nós somos filhos de Cristo, nós somos filhos de Deus e como ele não gosta do Pai, ele não gosta dos filhos e tenta causar dor e sofrimento ao Pai, machucando os seus filhos, mas o plano da salvação nos redime dessa culpa. Amém. E sabe, Cleiton, uma coisa muito linda nisso aí que você está falando? É o contraste que o livro traz sobre essa situação. Satanás, ele não se incomoda com o nosso pecado. Pelo contrário, né? Mas interessante é que Deus é o maior ofendido, mas é o que traz o perdão, que traz a graça, que traz a solução. Que diferença de caráter, né? Que diferença de pessoa. Louvado seja Deus, porque nós temos essa oportunidade. Irmã Sara? Quando o ser humano, ele decide buscar a Deus, ele decide buscar o perdão, Satanás, ele sabe que o ser humano irá encontrar a esperança do perdão na sua vida. Então, ele começa a nos acusar dos nossos pecados para que nós possamos nos desencorajar. Mas a nossa força, que nós não temos nenhuma, está somente em Cristo, que já venceu esses pecados por nós. E aqui tem um parágrafo que diz assim: o homem não pode, em sua própria força, enfrentar as acusações do inimigo, com suas vestes manchadas de pecado e em confissão de culpa. Ele está perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e fé, confiaram a guarda de sua alma a ele. Ele defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o seu acusador. Então, nós buscamos esse perdão de Deus, buscamos nos consertar diante de Deus, mas nós só venceremos quando nos entregarmos completamente àquele que já venceu todos os pecados. Agora, Lucas, depois dos comentários dos nossos irmãos, nós podemos se deter um pouquinho na parte quando Jesus troca a roupa do sumo sacerdote, porque ele estava com a roupa toda suja, né? Simbolizando o pecado. Simbolizando o pecado, e ele lhe dá uma roupa limpa. Simbolizando a justiça de Cristo. Simbolizando a justiça de Cristo. Mas por que Jesus tem esse direito, né? De pegar a roupa suja e dar a roupa limpa? Por que ele pode fazer isso? No parágrafo que a Sara começou a ler, no meio dele diz que Jesus, por sua perfeita obediência à lei de Deus, ele recebeu poder tanto no céu como na terra. Ele tem o direito de fazer isso, de nos perdoar, de nos trocar essa roupa suja e colocar a roupa limpa. Agora, muito interessante é o parágrafo que começa: todos os que se vestiram da justiça de Cristo estarão perante ele. Eu achei isso extraordinário. Como escolhidos e fiéis e leais. Como é que pode isso? Você sendo considerado diante do céu como alguém fiel e leal, como se nunca tivesse pecado. Isso somente é possível mediante a perfeita justiça de Cristo. Exatamente. Somente. E aí o texto continua dizendo: Satanás não tem poder para arrancá-los da mão do Salvador. Amém. Posso ouvir o aleluia? Amém, glória a Deus.
Nenhuma alma que em penitência e fé reclame a sua proteção permitirá Cristo que passe para o poder do inimigo. Nós precisamos crer, porque a palavra de Deus está empenhada. E aqui traz um verso de Isaías 27, verso 5, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Glória a Deus, que oportunidade Deus está nos dando de aprender algo dessa maneira. Que quando você, embora pecador, embora cheio de falhas, você vai diante do Senhor em espírito de humildade, contrição, reconhecendo a sua culpa e pedindo a ajuda dele, ele troca suas vestes sujas e te dá uma veste limpa. E você é considerado no céu como alguém leal e fiel. Me explica o que é isso? Isso é graça. Isso é graça, Lucas. E isso é de graça. Deus nos deu. É a sua oportunidade de receber isso. Não só hoje. A graça de Deus, ela pode se renovar diariamente na nossa vida. E isso é muito importante. E mais à frente, nós vamos ver algo muito sério. Alguém quer comentar? É interessante o que a senhora estava falando. Aí eu queria dar continuidade a esse raciocínio, que fala assim, na página 587, no segundo parágrafo, primeiro parágrafo, né, que é a continuidade do que a senhora estava lendo. Fala assim: a promessa dada a Josué é dada a todos. Se observares as minhas ordenanças, te darei lugar entre os que estão aqui. Anjos de Deus caminharão ao lado deles, mesmo neste mundo, e eles estarão, afinal, entre os anjos que circundam o trono de Deus. Então, nós, né, aqui, mesmo sendo acusado por Satanás, que ele vive ao nosso derredor, como a palavra de Deus diz, né? Ele vive ao nosso derredor como um leão, querendo nos tragar, querendo nos devorar, vendo o que a gente faz de errado para nos acusar diante de Deus. Mas quando nós somos obedientes a Deus, quando nós se voltamos para Deus, Deus ele envia os anjos dele, né? Para que nos ajudem a sermos fiel a Deus. Quando nós se voltamos para Deus, todo o céu se volta para nos ajudar a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Amém por isso, irmã Maria. Mas então, para nós irmos finalizando o nosso estudo, irmão Lucas, tem um parágrafo aqui que eu gostaria realmente de ler ele de maneira bem detalhada, para que nós pensássemos de forma bem profunda nisso que o Senhor Deus quis trazer para nós. E é no parágrafo que começa: Satanás tem um acurado. É por aqui na página 300. Isso. Olha aqui. Satanás tem um acurado conhecimento dos pecados que tem levado... Quem é o causador de tudo isso, então? Ele mesmo, Ele né? próprio. Que tem levado o povo de Deus a cometer. E lança contra ele suas acusações, declarando que por seus pecados perderam o direito à proteção divina, afirmando que tem o direito de destruí-los. Até aqui, muito verdadeiro, né? Não é isso? A gente fala, é verdade, isso é real. Ele faz a gente pecar. Quando nós pecamos, ele lança contra nós exatamente, os pecados que ele mesmo nos fez cometer. E agora ele, de maneira justa, diz, eles são indignos, eles não podem. De maneira fria, né? Ele leva você a pecar, você cai naquela tentação dele e depois ele acusa e ele não está nem aí para você. Ó, você caiu, agora você se vire. Mas sendo que ele foi que criou a tentação para você. E olha só o que continua dizendo: pronuncia-os como tão indignos quanto ele mesmo de exclusão do favor de Deus. São estes, diz ele, o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim. Olha as perguntas que ele direciona a Deus. São estes que vão herdar o meu lugar. O Senhor me excluiu do céu e vai colocar eles no meu lugar. Olha isso. Mexendo com a justiça divina. Eles professam obedecer à lei de Deus, mas têm guardado os seus preceitos? Não têm sido eles amantes do eu, mais do que amantes de Deus? Não têm colocado seus próprios interesses acima do seu serviço? Eu acho que você aí de casa deve estar pensando assim, mas é verdade, eu faço isso mesmo. É meu currículo. Exatamente isso. Não tem amado as coisas do mundo,
Contemplai os pecados que ele tem marcados as suas vidas. Vede seu egoísmo, sua malícia, o ódio que eles têm um pelos outros. Olha isso. Banirá Deus a mim os meus anjos de sua presença, e, no entanto, recompensará os que têm sido culpados dos mesmos pecados? Olha as perguntas que ele está fazendo. Parece que ele colocou Deus assim, não tem saída, né? Aí ele continua dizendo, tu não podes, ó Senhor, com justiça fazer isso. A justiça reclama que a sentença seja pronunciada contra eles. E a sentença é a morte. Se eu parasse a leitura aqui, eu poderia me desesperar. Porque um caso como esse é sem esperança nenhuma. Mas louvado seja Deus que não para. Amém. Porque continua dizendo assim, ó. Mas enquanto os seguidores de Cristo tenham pecado, eles não se entregaram ao controle das forças satânicas. Arrependeram-se de seus pecados. Entende por que Deus apela tanto falando arrependam-se, convertam-se agora. Entende o apelo de Deus? Porque eles se arrependeram de seus pecados e procuraram o Senhor com humildade e contrição. E o advogado divino pleiteia por eles, aquele que tem sido abusado ao máximo pela ingratidão deles, aquele que conhece os seus pecados e também a sua penitência declara, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Eu dei a minha vida por estas almas. Eu coloquei no lugar de almas, Lucas, enquanto eu estava lendo, eu coloquei o meu nome. Eu dei a minha vida por Joana, porque Josué era eu ali. Eu dei a minha vida por Lucas. Coloque o seu nome também aí em casa. Ele deu a vida por você. E você, apesar das suas imperfeições de caráter, que nós temos sim, isso é verdade, podem ter falhado em seus esforços, mas eles se arrependeram. E eu os perdoei e os aceitei. Amém. Olha, eu fiquei me perguntando, quem pode fazer isso? Só alguém que ama muito. Só alguém que ama muito é capaz de perdoar da maneira como Deus nos perdoa, nos aceitar, nos transformar e ainda o céu nos vê como leais e fiéis. Só quem ama muito pode fazer uma coisa dessa. E aqui, se a gente parar para ver, ele deu tanta certeza que nos perdoou e que nos aceita, que nós não venhamos duvidar dessa palavra tão maravilhosa que Deus diz para cada um de nós. Que apesar de nós sermos pecadores, temos muitas falhas, mas esse Deus que é perfeito, Ele nos aceita em nossa imperfeição para nos aperfeiçoar através de Cristo. Então isso é muito maravilhoso, muito lindo, e você tem essa certeza também. E sabe, para nós fecharmos então o nosso estudo, eu quero destacar duas coisas muito importantes, que está no final do parágrafo que começa no tempo do fim, porque essa cena que Zacarias viu se aplica a nós no dia final do juízo. Porque nós enfrentaremos esse juízo. E o parágrafo diz que no tempo do fim o povo de Deus irá suspirar e chorar por causa das abominações que se fazem na terra. E a angústia de Jacó, a luta vai ser essa: fomos aceitos ou não? Isso. Fomos perdoados ou não? Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, porque você terá que crer na promessa de Deus de que você foi aceito. Viver pelos princípios da palavra. Agora tem um detalhe: se você aprendeu na sua vida essas duas coisas, no final desse parágrafo diz assim, ó: mansidão e humildade são condições de sucesso e vitória. Mansidão e humildade são condições para a vitória. Uma coroa de glória espera os que se dobram ao pé da cruz. Amém. Se você, irmão aí de casa, se você, Lucas, eu também, se nós quisermos realmente vencer, nós precisaremos de muita mansidão, de muita humildade diante de Deus, reconhecer os nossos pecados e implorar arrependimento, porque isso só pode vir do céu. Isso não vem do nosso coração natural. Nós precisamos suplicar a Deus exatamente isso. Senhor, me ensina a me arrepender. Me ensina, Senhor Deus, a confessar os meus pecados, a andar em contrição diante de Ti, porque essa é a nossa única solução. É a nossa única esperança. E nós precisamos viver
esse nível de entrega. E que Deus nos ajude, Lucas, a viver esse nível de entrega. Que Deus nos ajude. Senhor Deus, muito obrigado pelas palavras tão maravilhosas que o Senhor tem falado no nosso coração através desse estudo. Pela certeza de que o Senhor nos dá, de que nos perdoa, de que nos aceita e de que o Senhor nos justifica na pessoa de teu Filho amado Jesus. Pai querido, que esta pessoa também tenha certeza desta aceitação da parte do Senhor. Que ela também aceite o perdão que o Senhor oferece tão bondosamente, Senhor. Nós reconhecemos as nossas falhas e imperfeições diante de Ti, mas a gente se alegra ao saber que em Cristo nós somos perfeitos, Pai. E de que quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê a pessoa de Cristo em nós, Senhor. E por isso nós somos aceitos diante da Tua santa presença. Pai, que todas as acusações que Satanás lança contra nós não tenham, Senhor, efeito nenhum sobre as nossas vidas e também não tenha efeito sobre a vida desta pessoa que está nos assistindo neste momento. Que nós vamos ter a completa certeza, Senhor, de que entraremos no céu pela graça e os méritos de Cristo. Por favor, Senhor, fica conosco. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós e sobre esta pessoa que está em casa e sobre o seu lar. E em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote, aquele que está no santuário celestial, é no nome dele que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor.